Olá, eu sou Amanda Machado, sou pedagoga, psicomotricista e educadora planetal. Eu trabalho com conexões. Então, eu trouxe para apresentar para vocês um tema que para mim é muito urgente. Na verdade, é o tema que vai falar sobre isso, né? As conexões humanas 5G, relações afetivas na velocidade do amor. E de que conexões a gente está falando? Se eu perguntasse para você agora, como era a sua vida lá em 2019? Qual a sua relação da sua família com a tecnologia? Qual era o momento de vocês? Cara, eu tenho certeza que vocês nunca iriam imaginar que nós estaremos vivendo o tipo de relação, o tipo de conexão que hoje está existindo na nossa família. Isso por quê? Isso em 2019, apenas 55% das crianças brasileiras acessavam o celular, a internet pelo celular. 43% já estavam ligadas à TV, com conteúdos dirigidos a elas. Tinha alguma seleção na programação que acontecia por ali. Do lado de cá, da gente adulto, trabalhávamos muito. Na verdade, era mais ou menos em 2019 onde só se falava isso. Trabalhe enquanto os outros dormem. Todo mundo tem as 24 horas. A gente trabalhava tanto e queria cada vez mais. Nossa dedicação estava exclusiva para isso. Não tinha mais ou menos como hoje a gente tem repensado esse nosso lugar com o trabalho, com o tempo fora de casa ou com o uso das telas. A gente queria tanto, tanto, tanto alcançar que não conseguia ver mais nada além do trabalho. Só que de repente, quando a gente não consegue seguir esse caminho, a vida diz pra gente e fala: só que não, pessoal, não tá legal assim, do jeito que a gente está vivendo. Esse quase grito do além veio mostrar pra gente que nós precisávamos parar um pouco, que a gente precisava dar um tempo, que a gente estava agindo de uma forma muito rápida e muito intensa com a vida. Uma vida que já não era contemplativa, uma vida onde a gente não parava para olhar pra gente. E foi então que no dia 13 de março, na verdade, de uma sexta-feira, 13 de março, esse gatinho preto apareceu nas nossas vidas. Mas não porque era sexta-feira 13, e na verdade esse gato nem tem nada a ver com tudo isso. Ele apareceu, também precisou usar máscara. Foi nesse dia aonde o mundo precisou parar, aonde a vida pediu a gente um tempo. Pediu para a gente olhar para a gente, pediu para a gente olhar para as nossas conexões, pediu para a gente olhar sobre tudo que estava acontecendo. E nós fomos. Para muitos, foi um momento de muito conflito na família, foi um momento de muitas perdas, mas ao mesmo tempo foi um momento onde a gente precisou parar. Então a gente foi para casa. A gente construiu, programações com a família, a gente tentou de todo modo, viver aquele momento com mais amor. Foi um momento onde as famílias puderam, fazer biscoitos juntos, a gente procurava coisa na internet, né, de receitas, de filmes, só que o tempo foi passando, os dias foram avançando, as dores foram surgindo, muitas perdas, muitas angústias, a gente não sabia exatamente para onde estávamos indo. Na internet, a quantidade de lives, né, de shows de Marília Mendonça foram ultrapassando 1 milhão de views. A gente estava consumindo bastante a internet. Só que algo começou a perder o sentido lá dentro. Por mais que a gente estivesse tão conectado pelas redes, por mais que as lives, que os streams estavam bombando, mais de que Mercado Livre, iFood, nessas plataformas de e-commerce começaram a surgir como uma grande potência, mais do que tudo isso estivesse acontecendo, dentro da gente estava faltando alguma coisa. E estava faltando presença, estava faltando contato, estava faltando a gente olhar verdadeiramente para o outro. E foi aí que essa ausência, que essa falta foi gerando um vazio. Foi gerando um vazio que a gente precisava ocupar. Então a gente foi para a janela, vocês lembram? A gente batia a panela, a gente se encantava com aquele vizinho que tocava um violino, a gente ouvia o som do passarinho e aquilo de certa forma preenchia. Ai, as coisas estavam tensas, mas a gente não falava sobre isso. E aí um gesto muito comum começou a se popularizar. Era o polegar. Esse polegar dizia: tá tudo bem, não, tá tudo ótimo. Quem aqui poderia dizer algo diferente quando a gente estava só se comunicando por meio da tela? O polegar
que a gente dizia que estava tudo ok, era o mesmo polegar que agora voltava cada vez mais para o celular. A polegarzinha, aquela que a gente conhecia das histórias, que desbravava o mundo, ela se tornou essa polegarzinha, que se conectava diretamente com o telefone. Eram teclas e mais teclas, digitando e digitando. O mundo estava realmente mudando. A gente começou a presenciar a nova era. O IC, DC, que na verdade não tem nada a ver com essa banda, mas sim é o antes Covid e depois Covid. Um novo mundo se apresentava para gente, um mundo que estava veloz, um mundo que estava pedindo para gente performar até mais do que estávamos, só que agora a gente tinha uma tela nas mãos. Agora tudo estava mudando. E até para as crianças que estavam para muitas vivendo um momento marco em suas vidas, de fato elas tinham a presença dos pais em casa, de fato elas podiam ter aquela família perto, mas nós, como adultos, nem sempre podíamos estar perto deles, porque as empresas também precisavam da gente. As empresas também estavam nos cobrando esse lugar do trabalho, esse lugar da função. Então, prioritariamente, a função materna coincidiu com a função trabalho, com a função estudo, com a função tantas outras que tinham que acontecer. E aquela mesinha que antes era só para a gente ter um momento juntos de almoço ou de refeição, virou a mesa de trabalho. Dentro do espaço da casa também tinha aquela mesinha da criança. Todo mundo coabitando o mesmo ambiente. A criança muitas vezes em um outro e a família trancada no quarto, como se para ela, para aquele serzinho, fizesse todo sentido. Ah, não, agora minha mãe está trabalhando, meu pai está trabalhando, eu posso ficar aqui. Não, as crianças exigiam a presença dos adultos e os adultos não podiam dar o melhor que eles podiam ser. Estava uma competição muito grande. A gente, de fato, estava cansando. Foi então que, nesse mesmo período, surgiu a passagem do 4 para o 5G. Claro que nada é por acaso, né? Se a gente precisava trabalhar, se a gente precisava se entregar cada vez mais, né, para todo o ramo profissional, o empreendedorismo surgiu também muito forte nesse mesmo período, né, com a queda do desemprego, as pessoas precisaram então encontrar novos caminhos, novas fontes de renda. Então o 5G veio e vem marcar essa velocidade que hoje a gente compreende aí no mundo. E muitas vezes essa velocidade não é a velocidade que conecta. É uma velocidade que está desconectando a gente das nossas relações, dos nossos processos, não só com as crianças, mas entre nós adultos também. Hoje, 82% das crianças brasileiras já acessam o celular. Não teve como elas escaparem desse turbilhão que a gente viveu. Se a gente precisava trabalhar, era o acesso ao celular que era o possível para entretê-la naquele momento. Era o possível para aquela criança, então, de certa forma, ficar quietinha, né? Ficar num espaço ali onde o outro pudesse, então, trabalhar e exercer sua profissão. Isso foi gerando um distanciamento também dessas relações. Crianças cada vez mais voltadas para esse campo do celular, para essa caixa preta, como eu costumo dizer, que se tornou esse smartphone, esse aparelho que a gente segura na mão. Ali estão contidas tantas informações, mas ao mesmo tempo estão dizendo muito da gente, de como a gente não está olhando para o nosso futuro. E quando eu falo desse futuro, eu falo muito porque dentro do telefone a gente encontra uma livre demanda, mas é uma livre demanda de entretenimento, é uma livre demanda que nos preenche de um vazio que a gente não está dando conta. Né? Dentro de um telefone, com um telefone, eu me conecto com uma rede, às vezes, de mais de 1 milhão de pessoas. Eu jogo jogos que me levam para países, que me apresentam lugares que talvez eu não pudesse ir. Mas entende, ele me apresenta lugares que estão longe e a gente está falando do perto. A gente está precisando falar desse lugar da presença. Então, quanto mais conexão eu tenho, mais desconexão eu tenho com esse lugar real, com esse lugar aonde eu estou. Então, eu não sou contra o uso de telas, mas a gente precisa entender que dentro dessa caixa preta, talvez tenha mais informações do que hoje a gente está precisando. A gente está precisando lidar um pouco com esse lugar do olho no olho, sabe? De poder estar inteiramente ali entregue em alguns, pelo menos em alguns momentos, entender por onde a nossa relação com a criança ou até com o nosso colega de trabalho está passando. Afinal, quem nunca viu uma cena como essa? Né? É comum hoje em dia uma criança se aproximar de um adulto e a gente fala assim: "Ah, tá bom", sem mesmo olhar.
É comum uma criança apresentar um desenho que ela fez e a gente dizer que lindo, sem ao menos mostrar interesse. Se tem um sol, se tem uma lua, que personagem é esse que está acontecendo? E se a gente não lida com crianças, isso também acontece. Quantos de nós estamos lá com os nossos polegares digitando, uma pessoa vem contar algo importante, contar uma notícia boa que ela deu e a gente, ai, que bacana, e a gente volta para o telefone. Qual é esse lugar que a gente está se conectando? Hoje, então, com as IAs, falta só a gente pedir para a IA, então, responder a esse outro adulto, porque nem a gente está querendo muito verdadeiramente responder. O Michel Desmoudet, ele é um neurocientista, ele é o autor da Fábrica de Cretinos Digitais. Ele não nem tá tão hypado assim, né? Quanto o Geração Ansiosa. Mas eu gosto muito de trazer ele, porque ele traz dados importantes. E ele vai dizer isso pra gente. Ele vai falar que quando um dos pais ou uma criança se distrai com seu smartphone, não é possível conceder ao outro, senão uma vaga atenção. Porque é isso. A não ser que no mundo animal, onde eles conseguem se concentrar para comer e não ser comido, então eles precisam ter essa atenção dividida, nós, seres humanos, não conseguimos fazer isso ao mesmo tempo. Ou a gente está concentrado, respondendo uma mensagem, ou a gente está dando atenção. No máximo, a gente vai ficar parcialmente dando atenção para esse outro que está ali. Então, a gente precisa começar a prestar atenção nesses nossos tempos. Quando a gente começa a perceber e falar, né? Ah, o mês está passando muito rápido. Nossa, o dia já acabou. O ano está voando. Gente, atenção. A gente continua vivendo em 365 dias, né? 12 meses, 24 horas. Não é o mundo, não é o tempo cronológico que está passando mais rápido. É o nosso tempo interior que está tão acelerado que a gente não está dando conta, que a gente não está percebendo. E a gente não está dando conta dessa atenção, a gente está dando tão menos do que até o peixinho dourado, né? Que ele, na verdade, ele já consegue prestar atenção por mais de 8 segundos. E os estudos da Microsoft já mostraram que a gente não consegue. A gente, hoje em dia, até para ouvir uma música, a gente precisa de 3 segundos para capturar. E as plataformas, né, de música, como Spotify, YouTube, eles já perceberam isso. Você já percebeu o tempo que uma música leva para ser apresentada para você? Ela está durando menos de 3 segundos, porque isso é o tempo que você precisa para ser capturado ou não. Quando você rola uma tela no feed, você faz esse movimento constantemente. E aquele vídeo viral, ele exatamente tem 30 segundos. São as primeiras palavras que a pessoa fala que vão capturar sua atenção. Tudo isso é pensado, tudo isso foi focado para prender você naquele conteúdo que é importante. Só que, ao mesmo tempo, faz com que o seu cérebro cada vez mais precise de uma atenção mais rápida, precisa se conectar com mais velocidade, mas a gente não está conseguindo abstrair todas essas informações, né? Computar tudo isso de uma forma legal. Então, hoje, sim, eu dou o troféu pro peixinho dourado. Eu acho que ele está ganhando da gente em disparado pelo tempo de concentração, de atenção que ele tem e até o tempo de memorização que ele consegue. Ele consegue até fazer percursos maiores, somente usando, né, as suas próprias condições do que a gente, que só porque se acabar o GPS, muitas vezes a gente não consegue chegar nem na casa do vizinho, tá? É, e como a gente começou falando um pouco sobre a questão da pandemia, né? Hoje eu venho trazendo esse pedido, né? Que a gente volte refaça o nosso PCR. Não aquele exame suave, horroroso, né? Que enfiava o cotonete quase dentro do nosso cérebro, mas que a gente possa fazer um PCR onde a gente possa identificar o nosso tempo de paciência, o nosso nível de criatividade e o nosso nível de resiliência. Se a gente hoje conseguir entender esses 3 pontos que são cruciais para a nossa relação hoje na vida com as pessoas, a gente pode ter mais uma vez uma chance de alcançar novos passos dentro de uma sociedade que seja mais humanitária, que seja mais colaborativa e que, de fato, seja mais criativa. A gente precisa colocar o nosso cérebro para pensar. E a gente precisa tanto colocar que a gente precisa pensar também no que a gente tem oferecido para as crianças, né? Esse lugar da criatividade, quando nós adultos perdemos, a gente também tira isso deles. A gente começa a dar smartphone, começa a dar celular. Qual é o tempo do brincar? Qual é o tempo dessa relação? Como que um brinquedo, como que um robô
vai ensinar para uma criança o que é imaginação, como que um robô vai alimentar isso se ela não tem uma outra ferramenta, um repertório próprio que a conduza a esse lugar da criação, da criatividade. Então, hoje, o problema não tem sido tanto a falta de brinquedos, mas a nossa pressa de aliviar qualquer desconforto infantil. Nesse sentido, eu trago porque esse nosso acelero, que eu costumo dizer, faz com que a gente dê o mais prático. Então, o que está na moda? É um telefone? Eu dou. É um robô? Eu dou. Toma, 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 toma até um pirulito, toma qualquer coisa rápida para ocupar aquela criança naquele momento que ela está vivendo e, claro, deixar mais tempo para a gente, que infelizmente não é para a gente viver. Na verdade, a gente quer mais tempo para a gente trabalhar mais. Eu acho que a gente está precisando muito pensar sobre isso, porque o tempo que a gente quer deveria ser um tempo de qualidade para a gente, mas é um tempo que fica um vazio que a gente ocupa com o nosso trabalho. É um tempo que se abre onde a gente não ocupa com o nosso ser, com a nossa relação. E aí, o Hamilton Krenak, ele vai dizer isso pra gente, que a felicidade, ela não está nesse ter, mas em sim ser. A gente está precisando parar um pouco. E esse grito é um grito de alerta. É um grito onde a gente precisa se conectar, parar um pouco para ver se faz sentido tudo isso, inclusive isso que eu estou falando, se faz sentido para você. Onde estão os nossos vazios? Onde está a nossa relação com esse consumo desenfreado que a gente tem tido e que está cada vez mais levando a gente para um lugar que não existe? Porque, na verdade, essa felicidade maior, essa felicidade toda que a gente está entendendo que vem junto com o consumo, não é bem por aí. Vamos lembrar um pouco do que a gente sentiu naqueles pequenos momentos de isolamento, naqueles pequenos momentos onde talvez ouvir o som de um pássaro fez tanto sentido e nos alegrou que hoje a gente nem está percebendo esse pássaro surgindo. Existe um jogo que eu gosto muito, que é esse Racha Cuca, né? Que ele mostra pra gente uma metáfora importante da vida, porque essas peças, para elas se mexerem, elas precisam de um vazio. Essa bolinha que vocês estão vendo aí, ela sai, né? Então, para que as peças se desloquem, elas precisam desse vazio que vai proporcionar esse deslocamento, essa reorganização. Então, quando a gente para e a gente vive um pouquinho, quando a gente se dá o tempo de contemplação, de experienciar essa vida, outras coisas surgem. A criatividade surge daí. A criatividade surge quando a gente sai um pouco daquela cena que é tão importante ou que a gente não está conseguindo avançar, né? Aquele termo que a gente fala do eureka, né? Ele surge justamente quando a gente se retira do ambiente e passa então a pensar, a olhar por outras perspectivas. Então, talvez o que você precise hoje é se desconectar um pouquinho. Sair um pouco das telas, sair um pouco desse lugar que você está vivendo hoje e olhar em volta. Talvez o que você precise, na verdade, esteja justamente aí dentro de você. Mas tem tanta coisa acontecendo que não está dando tempo de você fazer os deslocamentos possíveis para chegar ao encontro de si. E essa mesa é isso. Essa mesa hoje retrata o que em muitos ambientes estão acontecendo, não só no ambiente familiar, mas no ambiente de trabalho também, né? Muitas baias nos separam dos nossos parceiros de trabalho, muitos interesses, às vezes, poderiam estar acontecendo ali, sendo compartilhados, né? Parcerias importantes. E a gente costumava dizer, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Mas não somos mais os mesmos. Até porque para muitos pais aqui nem celular existia naquela época. Então, hoje não somos os mesmos e não precisamos, mas nós precisamos viver melhor. Precisamos viver num ambiente onde a gente, de fato, olhe nos olhos, que a gente se interesse pelo que o outro tem a dizer, mais do que ele tem para nos dar. E a gente trouxe a lei, né, 15.100 de 2025, porque a gente entendeu isso em certa parte, vamos dizer assim. Mas a gente levou isso para as escolas. Eu trouxe esse dado só para deixar bem marcado, como lá no interior da gente, a gente está entendendo que isso é importante, que a gente está percebendo que a gente precisa se conectar na relação. Só que nada adianta a gente colocar isso dentro das escolas, se dentro do lar, se na nossa vida cotidiana, a gente não mudar. Na verdade, é uma crueldade o que a gente faz com as crianças, porque a gente está exigindo dela algo que a gente não está conseguindo fazer, tá? Então, quando eu trago essa lei hoje, eu trago para a gente pensar, de alguma forma, a gente está compreendendo isso.
mas a gente está precisando atuar com essa ideia em todas as esferas. Porque a criança aprende muito mais com o que a gente faz do que com o que a gente fala. Então, se a gente está levando ela para a escola sem o celular e a gente em casa está usando o tempo inteiro, tem uma desconexão acontecendo aí muito grande. E aí, a luta que vocês estão enfrentando, a luta que a gente está enfrentando para dizer para eles que esse caminho não é o ideal, não está valendo de nada. São palavras que não estão correspondendo às nossas ações. Porque toda essa inovação, ela vai auxiliar a gente até numa conexão, mas ela não vai auxiliar a gente nessa relação afetiva. E essa conexão que a gente está falando é uma conexão que é isso, na velocidade. Ela vai pelo cabo, ela vai aérea, ela vai por dessa tecnologia toda que nos apresenta. Mas a relação afetiva, ela precisa da presença. A gente não quer que o nosso futuro a gente seja retratado, né, pelos nossos desenhos, assim, com cabeças de smartphone. A gente não quer que no futuro a nossa postura mude e a gente passe a olhar sempre para baixo. A gente foi feito para ser erguido. Nós somos bípedes, né? Somos feitos para estar nesse mundo olhando para cima, nos conectando. Então, o meu convite para vocês é que hoje a gente repense. Não é para te passar uma informação que talvez você já até saiba, mas será que hoje ela está fazendo um sentido? Eu espero que sim. Eu espero que hoje ela faça mais sentido para você ou algo que eu tenha dito tenha te tocado. E quando você pare de me ouvir, você leve sim para a sua vida uma pequena ou uma grande mudança. Seja lá como você for conduzir essa história, mas que ela possa acontecer. Que a revolução que a gente está tanto desejando, ela está começando dentro de nós, num pequeno passo, num pequeno movimento. Talvez que você coloque dentro da sua casa aquela reunião, uma reunião de família, né? Escolha um momento do seu dia, da sua semana. E aí, naquele dia, a sua família é a coisa mais importante que você tem. Guardem todos os dispositivos eletrônicos que vocês tenham em casa. Fiquem um momento desenhando, conversando. Talvez seja até difícil. E para muitas famílias tem sido. Mas descubra a sua família, como ela se apresenta. Porque não adianta a gente falar que sai com a família, mas a gente vai com a família para dentro de um restaurante, onde tem vários estímulos. Sai com a criança e leva para o parquinho do shopping, onde tem vários estímulos. Ou sempre está em convivência com outras famílias. Qual é a característica da sua família? Como vocês se relacionam, do que vocês gostam de fazer? Essa é uma tarefa muito importante, que talvez seja o ponto-chave para você mudar ou para vocês se entenderem muito mais nas individualidades que vocês são dentro desse coletivo que é a família. Hoje, a parentalidade 5G, ela se apresenta como aquela que busca a conexão real, a conexão que faz você desacelerar para poder escutar, que observa antes de reagir e que encontra sentido nas pequenas coisas diárias. Faça esse exercício. Eu acho que você vai compreender muito mais sobre você e sua família. E a partir daí, você com certeza vai conseguir compreender e até se relacionar, né, com as outras pessoas com quais você convive. Esse é o meu convite e eu espero que alguma coisa faça sentido para você. Obrigada.